GQS resolve. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Agora, 12h31, estamos ao vivo. Tráfico de mulheres aqui no DF. Essa não ouviu errado, não. Tráfico de mulheres, de pessoas aqui no DF. Todas essas mulheres faziam programa em Taguatinga. As vítimas tinham entre 20 e 25 anos e eram trazidas de outros estados. A polícia apresentou hoje um homem acusado de pedofilia. Um menor de 15 anos, um adolescente, foi apreendido com 5,5 kg de maconha em Ceilândia Norte. Crime passional em Águas Lindas. Um homem foi morto com pelo menos 15 facadas no pescoço e no tórax. Uma ventania em Águas Lindas. Olha só a ventania, gente, que assustou, logicamente, os moradores na tarde de ontem. E tem muito mais notícias. Hoje é sexta-feira, finalmente, dia 28 de agosto. Não saia daí que o SBT Brasília já está no ar. A polícia descobriu um esquema de exploração sexual de mulheres aqui. Verdade, as vítimas eram enganadas com falsas promessas e vinham de várias partes do país para o DF. Já foram presas 4 pessoas suspeitas de participação nesse crime. Nessas casas do Areal, as mulheres eram mantidas reféns. Além de serem obrigadas a fazer programas sexuais, viviam em péssimas condições. Condições subhumanas, os cárceres todos sujos, não tinha alimentação. Elas só saíam para fazer o programa. Assim que terminava o programa, elas eram obrigadas a entregar o dinheiro para o rufião. Todas as vítimas faziam programa nessa região de Taguatinga, já conhecida pelo comércio sexual. As mulheres tinham de 20 a 25 anos e eram trazidas de outros estados para Brasília com promessas falsas de emprego na capital do país. 3 pessoas responsáveis pela captação das mulheres fora do Distrito Federal estão sendo procuradas pela polícia. Mas 3 homens e uma mulher já foram detidos por envolvimento no crime. Segundo o delegado, essas pessoas drogavam as vítimas e as ameaçavam para que não fugissem. Eles avisavam elas se elas abandonassem ali o local de trabalho delas, né? Pseudo trabalho. Ou denunciassem para a polícia que a família sofreria algum mal. Inacreditável isso, né? Aqui no Distrito Federal, na nossa frente, na nossa cara. A polícia apresentou agora há pouco o indivíduo acusado de pedofilia. Vamos falar ao vivo com a Juliana Lopes. Juliana, quem era a vítima ou as vítimas desse homem, desse suspeito de pedofilia? Boa tarde para você. Boa tarde, Willy. Boa tarde a todos. Olha, a vítima era a própria enteada desse homem de 43 anos. Infelizmente, mais um caso em que o abusador está dentro de casa. Os abusos começaram quando ela tinha apenas 5 anos, mas somente agora, aos 16, ela teve coragem de denunciar e esse homem foi preso. Aqui ao meu lado está o delegado responsável pela investigação desse caso, Robson Campos. Boa tarde, delegado. Como esse homem agia? Bem, ele aproveitava a ausência da mãe, que saía para trabalhar, e atraía a vítima para o quarto, onde praticava os abusos, inclusive na cama da própria mãe. Ao tomar conhecimento desse fato agora, recente, a mãe nos procurou e passamos a investigar e conseguimos elementos necessários para pedir a prisão preventiva do autor. Agora ele chegou a pedir para não ser denunciado. Veja vocês que depois, ao imaginar que seria denunciado, ele mandou um WhatsApp para a vítima pedindo que ela não o denunciasse, que o perdoasse pelos atos que ele praticou e que Deus iria perdoá-la por tudo que teria feito contra ela. Agora existem outras vítimas também. Nesse meio tempo ele também teria abusado uma prima dessa vítima, de 5 anos de idade. E há também outra investigação em curso de uma outra vítima também de tenra idade, possivelmente de 5 anos. Agora, qual é o alerta que a polícia faz para essas famílias, né, com essa possibilidade de ter outras vítimas? É que os pais fiquem sempre atentos ao comportamento do filho. Se a pessoa se retrair, né, evitar o contato com um determinado adulto, que o responsável se aproxime dessa criança e procure saber a motivação, porque ela pode estar sendo vítima de abuso, de ameaças e por isso evita comentar sobre o fato. Obrigado pelas informações, Willy, com você. Obrigada, Ju. Agora é o que ele falou também, a mãe, a madrasta e tudo mais, tem que ficar muito em alerta, porque, como você disse, a maioria dos casos é sempre alguém próximo, né? É um tio, é um cunhado, no caso o padrasto. Então,
às vezes a pessoa que a gente menos espera é quem está cometendo esse tipo de crime, né, Ju? Obrigada pelas informações. Olha esse caso agora, um menor de 15 anos de idade, uma criança também praticamente, um adolescente, né, foi apreendido com 5,5 kg de maconha pela Polícia Militar em Ceilândia Norte. E pelo que ele falou para os policiais, ele já vinha faturando, ou seja, já vendendo e já ganhando dinheiro com essa droga. Mas uma hora ia acabar sendo pego, né? E desta vez aconteceu. O policial parecia até um alpinista urbano. Precisou escalar as grades e os muros desta casa para encontrar a droga. Ficava escondida entre o forro e o telhado. Os 5,5 kg de maconha já estavam embalados em pedras e tijolos. Tudo pronto para ser vendido. Ao ser pego pela polícia, o adolescente afirmou que a maconha vinha sendo um bom negócio. Quanto é que tu tira por dia vendendo aqui? R$1.000. R$1.000? R$1.000? Pô, então por isso é que tu não quer estudar, né? Vou estudar, eu estudo. Tu estuda? Ah, tá, mas passa o dia todinho vendendo aqui. Segundo a PM, o menor já era um conhecido com muitos históricos de infrações. Eu mesmo aí já é conhecido aí da guarnição. Todo dia que a gente trabalha na nossa escala, a gente faz abordagem a esse elemento. Né? Hoje, ele se deu mal. O mesmo já tem várias passagens, né? E foi deslocado até a DCA2 para medidas cabíveis. 15 anos de idade, né? Ontem a gente mostrou uma criança de 12 anos comercializando maconha dentro da escola. E agora esse rapaz, esse adolescente de 15 anos, essa é a nossa juventude, será? Tomara que não, né? Tomara que isso acabe com o tempo. População e comerciantes de Sobradinho reclamam dos assaltos, da violência. A gente se pergunta sempre, né? Essa história de sensação de insegurança, será que é só sensação mesmo? Essa padaria em Sobradinho foi assaltada por 3 criminosos. 2 deles entraram e renderam os funcionários. O terceiro ficou dentro do carro dando cobertura. Foram levados cerca de R$250. Já é o 4º assalto no ano. Na hora que eles chegaram, eles apontaram a arma pra mim. Só que na hora eu fiquei tão assim que eu não lembrei de mais nada. Eu só pensei assim, meu Deus, é hoje, né? Que eu vou. As grades e as cercas estão integradas às fachadas. Uma das maiores reclamações é sobre o fechamento do posto de polícia. A dona do comércio ao lado tem sorte. Nunca foi assaltada, mas já ouviu vários relatos. Aqui do lado foi assaltado várias vezes. O posto de gasolina ali em cima também foi assaltado várias vezes. E a maioria são menores de idade. Por causa dos assaltos, o mercadinho fecha cedo. Quando dá 19 horas eu fecho. Estela mora na região há um ano. Por causa da violência, ela assume uma atitude incorreta. A pessoa tem que mostrar a arma primeiro, para mim saber se realmente ele está armado. Porque se ele não tiver armado, eu não vou me entregar assim fácil, não. Já entraram na minha casa 3 vezes e roubaram tudo que tinha lá dentro. A Polícia Militar disse que com as ações de policiamento comunitário conseguiu reduzir os roubos a comércio em 42% este ano, comparado ao mesmo período do ano passado. Isso são dados da Polícia Militar e que nesse caso específico do assalto à padaria, a PM chegou no momento em que os bandidos estavam no estabelecimento, na padaria, e conseguiu prender um dos criminosos e os outros 2, 3 horas depois. Todo o dinheiro foi recuperado. Agora, crime passional em Águas Lindas, um homem foi morto com pelo menos 15 facadas, é muita coisa, né? No pescoço e no tórax. O crime teria sido encomendado pela namorada dele, é o que a polícia acredita, estão investigando ainda. Como vocês viram aí, as marcas do sangue são de Erisnaldo da Silva França Cardoso, de 29 anos, ele é morador do setor Guaíra. Ele estava separado há pouco tempo. Ele estaria namorando com uma outra mulher no Jardim América, onde ele morreu. Ele é acusado de bater na namorada e ontem teria sido abordado por 3 homens. A polícia não tem informações ainda sobre esses autores do crime. Nem a ex e nem a namorada foram ouvidas ainda. E olha, o saldo de violência lá em Águas Lindas não é nada bom, como a gente já sabe, né? Somente nesta semana já foram registrados 9 homicídios na cidade. E moradores de Águas Lindas passaram, falando em Águas Lindas, né? Um susto danado ontem à tarde. Essa história de chove no chove, de vento frio, vento quente, olha só o que aconteceu. De repente, uma ventania invade a rua. Não dá para enxergar quase nada, nem a placa resiste. Esses 2 aí parece que assistem a ventania logo à frente, esperam. E mais adiante, correm desesperados e batem na porta de algum morador.
Com tanto vento, fica difícil até ficar em pé. De acordo com o Instituto de Meteorologia, esse fenômeno se dá pelo contraste térmico. Acontece por causa do contato de uma massa de ar fria com uma massa de ar quente. Ou seja, quando o calor e o frio se encontram, forma essa forte ventania. Dor e saudade. Justiça à parte, nada substitui uma pessoa da família que morre, né? Hoje foi enterrado o corpo da jovem que, junto com um amigo, foi atropelada numa parada de ônibus na BR-070. O acidente foi provocado por um motorista que estaria bêbado. No velório, família e amigos. Pessoas abaladas com a morte inesperada. Sei nem como é que eu tô dando conta. Não era tão especial. Tinha gente igual a ela. Stephanie Caroline Pereira e Caio Felipe Couto, de 21 anos, foram atingidos por um carro desgovernado na BR-070 em Ceilândia, na parada de ônibus. Os dois foram levados para o hospital, mas não resistiram. Stephanie tinha apenas 27 anos e tinha acabado de concluir o curso de Educação Física na faculdade. A garota dava aulas de personal trainer em Taguatinga e tinha acabado de sair do trabalho quando foi atropelada. O pai e o irmão tinham ido pegar a garota no ponto de ônibus e viram toda a cena. Quando eu cheguei, eu nem tava percebendo que era ela. Só vi que era ela por causa do tênis. Aí quando eu fui olhar a cara dela, era ela. Ela ainda estava viva ainda quando eu falei com ela. Ela só não respondia, mas mexia. Falando, não falando, mas queria falar comigo, mas não dava conta. O motorista responsável pelo atropelamento não se feriu. Foi preso na hora. A suspeita foi confirmada no teste do bafômetro. O condutor estava alcoolizado. Estava preocupado com o carro dele. Toda hora ele estava falando, meu carro está acabado. Em vez de falar, ele nem se preocupou com os dois. Só estava preocupado com o carro. O carro está acabado e a família agora? Tá o quê? Destruída, né? As duas famílias. E uma família aqui de Brasília está desesperada, vendo um tumor crescer no filho e não pode fazer nada. Eles não conseguem atendimento na rede pública de saúde. O desabafo é de uma mãe desesperada. Você vê o seu filho a noite inteira, né, tendo parada, tendo apneia, entendeu? Então, assim, por mais forte que você seja, segurar uma barra dessa é muito complicado. Há 3 meses, a Adriana descobriu que o filho tem um tumor no nariz. Ele precisa de uma cirurgia com urgência, mas na rede pública está difícil conseguir o procedimento. Não consegue marcar, a gente vai, liga, vai em todos os lugares, vai no posto, pega o papel com aquela classificação vermelha, que é a mais grave, e eles não ligam. Fala que tem que aguardar na lista e a gente está aguardando até hoje. Quando chega a noite, o desespero da família começa. O tumor prejudica a respiração do garoto. As paradas respiratórias durante o sono assustam os pais. Perde o ar e fica sufocando. E realmente está complicado para a gente mesmo, porque está sendo um desgaste tanto emocional para a gente. A falta de acompanhamento no hospital de base é o que mais preocupa a família. Nesses 3 meses, vocês já notaram uma piora no caso do Vitor, né, Adriana? Sim, a gente notou, porque a respiração dele está cada vez pior. Quando a gente levou ele a primeira vez no hospital de base, ele ainda respirava por um dos lados do nariz. Agora já obstruiu todo o nariz. O relatório médico mostra que o caso está classificado como vermelho, ou seja, é grave, mas não há previsão para a cirurgia. A família é grande, o Vitor tem um irmãozinho gêmeo, o Pedro, e o salário do pai é a única fonte de renda da casa. Um tratamento na rede particular não cabe no orçamento. A gente não tem condições mesmo. E a gente, eu acho que é um direito nosso. É uma cirurgia que, pelo que eles falam, não é uma cirurgia nem tão complicada, sabe? É uma cirurgia assim, pode ter alguma complicação. E como que eu vou pagar com esses gastos? A gente não tem condições mesmo. Pois é, a Secretaria de Saúde disse que a mãe deve procurar mais uma vez o centro de saúde mais próximo, com os pedidos do médico, para ser encaminhada para o atendimento no Hospital da Criança. Vai lá, Adriana, mais uma vez, se não conseguir, volta aqui que a gente resolve esse negócio. Basquete, os torneios de base do DF entram na reta decisiva. Neste sábado, a rodada vai ser no Centro Olímpico de Santa Maria.
Desde que começaram os torneios de base do DF, já foram disputados mais de 50 jogos. Muitos deles emocionantes, no ponto a ponto, até o fim. Amanhã tem rodada especial com 2 jogos das categorias de base. Na preliminar, o Vizinhança encara o Minas Brasília pela categoria Sub-15 masculino. Jogo às 2h30 da tarde. Em seguida, pela categoria Sub-17 masculino, o time da casa enfrenta o Vizinhança, no retorno da fase de classificação. No primeiro jogo, a vantagem foi do Vizinhança,